Ronaldo Giovanelli. 1-1 foi melhor até do que a encomenda, hein? Bom dia! Bom dia, menina. O primeiro tempo do Corinthians, meu pai do céu, que preguiça desses jogadores. Mas ainda bem que ficou no empate 1-1, tá bom demais. Foram vários lances e no final, 1-1 fora de casa. Começa com o time praticamente misto, reserva. Depois os titulares do segundo tempo se apresentam e o Timão arrancou um pontinho na casa do América. Ufa. Com um time alternativo, Romero se esforçou. Procurou o Héctor Hernandes, mas o tapa de Soto evitou. A primeira chegada perigosa do América veio depois da falta batida por Quinteiro, quase em Félix. Na sequência, Vergara mandou o sapato de longa distância, mais um susto pro Corinthians. De tanto procurar, Balanta fez bela assistência para Luiz Ramos. Ele se livrou de André Ramalho e marcou um belo gol. De pé esquerdo, 1-0 América de Cali. Com 1 minuto no segundo tempo, polêmica. Barrios é lançado por Carrascal. Pressionado, Félix Torres tentou o corte, mas a bola chegou no camisa 7 e o meio-campista concluiu no canto direito de Matheus Donelli. O VAR foi acionado. O jogador do América, que disputava com o zagueiro do Corinthians, saiu da posição de impedimento. Portanto, gol anulado. Mais pressão do América. Quinteiro bate falta direto, bola na rede, do lado de fora. Agora pela esquerda, Vergara cobrou fechado e a trave salvou o Corinthians, mas Donelli estava nela. Tinha que assustar os caras um pouquinho, é ou não é? Carídio, que começou no banco, cruzou para Héctor Hernandes. Que chance, hein? O dono da bola parada do time de Cali, Quinteiro. A dupla corintiana de novo, Carídio para Héctor Hernandes. Que defesa do goleiro Soto. Ela tinha endereço no cantinho. O tapa foi salvador. Faltando 10 minutos para acabar, olha que bela jogada alvinegra, que termina com Carídio de primeira, achando Mateuzinho. Ele tabelou com Héctor Hernandes e finalizou. O desvio em Pestana matou o goleiro colombiano. Do Corinthians! Cuando estábamos de fuera conseguimos olhar cuáles eran las debilidades do América do Cali, ¿no? Por eso yo ya sabía más o menos dónde ubicarme, sabía que eles estavam mais cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. No segundo tempo a gente teve uma melhora na questão de controlar o jogo. Então a defesa estando bem sólida, acho que o ataque também acaba sendo mais efetivo, então acho que foi isso que aconteceu. Eles ainda tentaram devolver um desvio. Quinteiro fez boa jogada. A bola bateu em Félix Torres e sobrou para Mina, na pequena área. Ele não aproveitou o presente. Quinteiro de novo, com tudo para cima. Aos 47, Matheus Donelli e uma defesa gigante. O Corinthians hoje está em terceiro lugar, fora da zona de classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Às 19h, Huracan e Racing jogam na Argentina. Se o time uruguaio vencer, o Corinthians passa para a lanterna. Mas essa posição na tabela de classificação por hora não preocupa o time alvinegro. Ainda faltam 4 partidas na fase de grupos para a equipe brasileira. Parece que a possibilidade está aberta. Esta foi somente a segunda partida. Temos ainda muitos jogos para jogar e vamos seguir até o final. Podemos classificar, disse Ramon Dias. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. O ponto, a distância de casa, os desfalques, Coronado, Garro, Memphis, nem viajaram. Voltar com esse resultado dá esperanças por aqui. Foi uma partida de alternâncias. O primeiro tempo do América, muito bem jogado, abre o placar, tá tudo certo. Volta para a segunda etapa, tem um gol anulado com 1 minuto e nunca mais se apresentou de maneira adequada no jogo. E o Corinthians pensou, sabe o quê? Já que tá desse jeito, vamos colocar 3 titulares aí, melhorar esse time. E foi lá e empatou o jogo. Então, um ponto que pela
proporção do jogo, pelo que estava acontecendo, foi legal, hein, Ronaldão? Tem que comemorar. Legal, você não... Eu tô tentando esquecer até agora. Mas se não é pior, era perder. Tá feliz aqui, mas eu tô tentando até agora esquecer o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo de judiado torcedor. Um time preguiçoso. O próprio treinador ficou no banco sentado ali. Eu não sei se ele cochilou alguma coisa. Onde eu estou? Aí ele viu e falou, tô aqui no campo. Mas ele já deveria ter mudado já no intervalo. Porque se ele muda no intervalo, o Corinthians poderia até pensar numa vitória. Porque o Carrillo mudou toda a história do jogo. O Carrillo fez o time jogar, impressionante. E fez o Mateuzinho começar a aparecer mais no ataque também. Eu não sei se foi por causa de 1-0 que eles recuaram, ou até o próprio cansaço que falou o Carrillo da equipe do América. Mas o Corinthians terminou o jogo dominando o time do América. E quase saiu o segundo no finalzinho ainda, da virada. Mas a verdade é que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. O primeiro tempo foi de arrebentar o torcedor. Você falou que o Mateuzinho é seleção, chegou hoje aqui falando isso? De Master? Que Master, dia ele pode vir a seleção de Master. Você quer lembrar o que você falou ontem? Ele brigou com o Mateuzinho, calou sua boca. Você quer lembrar o que você falou ontem? Vamos, por favor, me ajudem. Se eu esqueci... Você tem que ouvir um pouco mais as palavras de Edu Dracena e Cicinho, porque quando eles se manifestam, quando eles dão um conselho aqui pra você, é porque a experiência fala mais alto. Quer relembrar? Ronaldão, aqui a gente tem a famosa prévia. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali, meu pai do céu. Já tá com desculpinha já, Renato? Não. O Mateuzinho e o Bidu, você critica. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai. Quem você... Aí. Aqui, ó, olha que menino lindo. Esse é o nosso novo Neymar. Pode levar, que isso aqui também é bom. E o Mateuzinho e o Guinho, que estão titulares? Ela não fica repetindo que isso é dançar. Fica aí quando vão bem, não, é seleção brasileira, tem que levar pra seleção. Aí você fica criticando, aí o cara faz o gol. Abre o gol, vai jogar na Mateuzinho, vai fazer o gol, desviou no zagueiro! Aí você é seleção. Ele já foi ontem seleção. É bom entender de futebol. Eu avisei vocês. Mateuzinho e Biduzinho, meu pai. Agora fala do gol, que foi golaço, fala. Ué, você falou do gol. Se fizer o gol, vai pra seleção. Fala desse gol que foi. Não, ele falou que você critica, mas quando faz o gol, você pede seleção. Não, descreve pra mim esse gol que ele fez, que foi maravilhoso. Ele bateu do quê? De chapa de pé. Colocou no canto do goleiro, no canto direito do goleiro. Mas, pô, fez o gol, ajudou o Corinthians a trazer um ponto, entendeu? O Corinthians já tinha largado já, entendeu? No primeiro tempo, entendeu? Então foi uma maneira que o Corinthians encontrou, já que o América não quer mais ganhar o jogo, então eu vou tentar fazer aqui. E aí foi, no segundo tempo, quando entrou o Carrillo, mudou a história. Nossa. O Carrillo é um grande jogador, é um cara que está fazendo a diferença no Corinthians realmente, o Renato. E não sei não, hein? Parece que sentiu aí, tá com cansaço, já meio assim, já para pegar o Palmeiras já no sábado. Bateu de perna esquerda, hein? Chutaço. Eu só não entendo essa postura. Foi calculado isso aí, ó. O Mateuzinho calculou lá do lado direito do goleiro. Eu só não entendo essa postura, Edu. O Ronaldo não quer. A postura do treinador, né, do Ramon e da diretoria do Corinthians. A Sul-Americana dá um dinheiro legal, dá classificação direta para Libertadores, até porque no Campeonato Brasileiro não vai dar para o Corinthians, eu acho que nem classificar para Libertadores. A Copa do Brasil, os times também são superiores ao Corinthians. Se tem times que o Corinthians pode jogar de igual para igual, é na Sul-Americana. Então por que não investe na Sul-Americana? Você falou sexta-feira outra coisa, você falou que basta falar o Laquetado, não joga, agora você tá falando que tem que jogar. Tudo bem, mas ele tem condições de... Não, que o Corinthians tem... Você vai ter que me explicar. O Corinthians tem dificuldade. O direito é Cicinho, é Rafinha, é Mateuzinho. Por que é tudo inho? Tudo inho. Mas esse Zinho joga no Brasileirão. Na Copa do Brasil. E não vai dar liga. E Paulistinha. Entendeu? Mas Paulistinha não leva para Libertadores. Então, o Corinthians poderia, pela fragilidade dos adversários que tem na Sul-Americana, o Corinthians tem condições de disputar o título e ir direto para Libertadores. Mas hoje vai ter que secar o Huracan não, esquece. Racing, porque pode chegar a 6 pontos, é o time argentino. Não, mas o Corinthians vai brigar pela segunda colocação, Renato. E daí vai pro playoffs, fica em cima. E olha lá ainda, hein?
E olha lá, eu tô gostando de vocês estão mais otimistas que eu. Porque o primeiro tempo do Corinthians ontem, você tá de brincadeira. É porque os caras deveriam vir a pé de lá pra cá. Se o Corinthians sair da Sul-Americana, acaba a nossa alegria também. Tá, mas olha só, o Corinthians não foi prejudicado ontem. O empate fora de casa foi perder em casa. O problema do Corinthians é a estreia contra o Huracan, que perdeu diante do seu torcedor. E da forma que perdeu em casa. Quando o time estava começando a mostrar uma reação, o homem me tira o meio de campo que estava funcionando, tentou fazer uma mudança, falando que o pessoal estava cansado jogando em casa. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, eu estava lá no jogo. Ele mexe no meio de campo do Corinthians, arrebenta o time do Corinthians e a derrota ela veio. E aí ele fala... aí veio o negócio do cansaço. Aí o Mateuzinho vai pra coletiva, o Ramon vai pra coletiva e fala que o Corinthians jogou pra ganhar. Substituiu os 15 minutos do segundo tempo, se joga pra ganhar, entra com o time pra ganhar. Já entra com os mexe no intervalo, né? Ou mexe no intervalo, que a gente esperava que ele mexesse no intervalo. Eles fingem que falam a verdade, o Ronaldo finge que acredita e bola pra frente. Mas acho que, além, eu concordo, o Carrilho foi o melhor em campo, melhor até do que os jogadores do América, na minha opinião. Mas o Yuri deu uma boa dinâmica, melhorou a situação do Héctor ali na frente e o Bidon também entrou bem na partida. O Bidon, sim. Então o Corinthians, ele tinha mais físico, ele foi pra cima, conseguiu o gol e o empate poderia até ter vencido, mas o empate não é terrível, só que vai ter que melhorar o desempenho nos próximos jogos. Melhorar a conduta do treinador também, Ramon, você tem que saber o que você quer. Você não pode agora dar uma de Abel aí e falar que o Paulistinha não vale nada, viu? Não pode fazer isso. Você tem que colocar o time. É o seguinte, o Corinthians onde joga leva a torcida. Ontem foi muita gente assistir o jogo lá. E você acaba colocando o time no primeiro tempo vergonhoso. E a atitude do treinador também foi vergonhosa. Pelo menos fica em pé dando dura nos caras no primeiro tempo, acordando os caras. Vamos acordar! Agora ficou... Agora respeita que tá chegando o debate aqui no Jogo Aberto. Com eles, Ronaldo Giovanelli. Ufa, hein? Foi melhor do que parecia. Confessa. Fazendo conta, viu, menina? Começando a fazer conta. Cadê a calculadora? Que primeiro tempo horrível do Coringão, meu pai do céu. E tem que falar bem do Mateuzinho. Me lembre de falar bem do Mateuzinho até as 13 horas. Viu? Que 13 horas, falar bem do Mateuzinho e do Biduzinho. Meu Deus! Marco Aurélio Cunha, não adiantou secar muito, hein? Olha. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Ronaldo, falo do Mateuzinho, tá vendo? Quer levar? Pode levar. É o Ronaldo Luiz do Corinthians. Fala de 1 a 10, fala de 1 a 10. Não, ele é bom jogador, leva. Ele é bom jogador. Um abraço a todos. Chico Garcia, boa tarde pra você também. Boa tarde. Corinthians escapou, hein? Um primeiro tempo muito ruim, mas na segunda etapa apareceu uma versão um pouco melhor. O peruano André Carrillo, né? O que joga esse maluco. E eu sou 100% na Sul-Americana e ontem ganhei do Atlético de verdade. Do Atlético Grau, que é melhor que todos os Atléticos. O Atlético Grau, entendeu? Ele já tem o grau. E 100%, então eu tô tranquilo. Vocês que fiquem debatendo aí, eu tô de boa. Não se iluda nem na brincadeira, viu? Você tá no grau. Cicinho, eles chegaram daquele jeito, hein? Estão animados pro debate. E aí, beleza? Você já ganhou do Atlético Grau? Pois é, ninguém aqui ganhou do Atlético Grau, só eu. Ganhei de vários Atléticos. Porém, tão bom fazer programa com esses caras depois. E você ganhou, por exemplo, do Atlético de Madrid, né? Sim, Atlético de Madrid, Atlético Mineiro, Esse é o genérico, Atlético Paranaense. Esses são genéricos. Bom dia pra você. Muitos Atléticos. Quero dar uma olhadinha no nosso caipirinha, hein? Porque hoje ele veio de festa junina no programa. Camisa xadrez. Em homenagem à festa junina que tá chegando aí daqui. Tem um tempinho ainda, calma, Mas gato. é importante dar um beijo pra vocês, meus amiguinhos. O Ronaldo tá de fralda e ele nunca tá feliz, né? Mateuzinho fez um gol ontem, jogador importante pro Corinthians, foi bem no Paulista. Tem que tomar porrada, Ronaldo. Que isso, cara? Ô, caipirinha do que é essa aqui? De kiwi. Caipirinha de piqui. Edu, há relatos de que na hora do gol anulado do América de Cali, tinha uma fralda vazando lá na Zona Leste. Com certeza, o Ronaldão já estava aqui desesperado. Ele que corneta toda hora o Mateuzinho, o Bidu, ajudou o time dele a ganhar um ponto, senão já estava fora já da Sul-Americana. Então, o Mateuzinho leva pro seu time lá, se o time tá sem lateral mesmo, leva. Não, Vocês provocaram. O Chico Garcia chegou chegando, Atlético. Agora fala com o Everton lá, com o Everton Guimarães. Que você disse aqui no programa que o Atlético Grau é o Atlético de verdade. E aí, Everton, vai deixar barato? Boa tarde. Do Mineiro eu ganhei também. Do Mineiro eu ganhei também, não tem problema. O cara tá folgado, hein, velho?
Ganhou no apito, né? Mas no apito ganhou, ó. O Grêmio ganhou do Atlético no apito e o Cicinho chegou onde chegou, monstruoso como jogador, por causa da passagem dele, pelo único Atlético. Os demais são de Madrid e tal, mas o Atlético de verdade é onde o Cicinho brilhou para o mundo, que é o Clube Atlético Mineiro. Olha, Atlético já mexeu com o Capelanes, lembrei do Capelanes. Ele deve estar espalhado por aí, em algum lugar de São Paulo. Até imagino que ele esteja na casa do Palmeiras. Será? Claro. Hoje é dia de Palmeiras e Cerro Porteño pela Libertadores. Olha o Capelanes sendo filmado. Não façam isso. O cara fica gigante, grande. E aí, Capela, tudo bem? Boa tarde. Sendo tietado. Beijo, Renato. Abraço pra todos vocês. Olha, eu não sei se eu tô feliz ou tô triste ouvindo vocês falando sobre Atlético, porque uma coisa eu posso cravar aqui. Nessa temporada, nenhum de vocês vai ganhar do meu Atlético. Por que será? A piada sem graça. Você tem razão. Que piada sem graça, hein, Capela? Prepare-se que já a gente fala de Libertadores. O assunto agora é a Sul-Americana, empate entre América de Cali e Corinthians. Os jogadores do Timão vão tentar explicar um pouquinho o que aconteceu. E começamos com o herói do jogo, Mateuzinho. Herói do jogo. Veio com uma proposta de saída de bola. A gente não esperava a maneira que eles iriam marcar, então pegou a gente um pouco desprevenido, mas assim, chegou no intervalo, o Ramon e o Emiliano mostrou pra gente o que a gente estava pecando, então foi isso que mudou. Sabía que o jogo estava difícil, mas quando estávamos de fora conseguimos olhar quais eram as debilidades do América do Cali, ¿no? Por isso eu já sabia mais ou menos onde ubicar-me, sabia que eles estavam mais cansados que eu. Por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. Ano passado a gente chegou na semifinal da Sul-Americana, então não tem como falar que a gente não sabe jogar o campeonato, né? Primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo. Y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo, y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado, hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. Y me parece que las posibilidades están abiertas todavía, este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta final. Quero saber, Ronaldão, sério, você não ficou um pouquinho mais animado? Porque foi um ponto fora de casa, uma partida que parecia bem complicada e o Corinthians vem com um segundo tempo melhor na conta. Eu vou direcionar o meu comentário igual alguns treinadores que falam, olha, no segundo tempo meu time jogou bem. Como se fosse só, o jogo fosse um tempo só. O segundo tempo ganhou de 1-0. Então, o segundo tempo ganhou de 1-0. Então vou começar desse jeito. Por quê? Porque o Corinthians virou um outro time, um time do porro, um time da garra, quando entrou o Carrinho de campo. Quando entrou o Carrinho de campo, aquele time me representou. Agora, o que eu vi no primeiro tempo, meu Deus do céu, a zaga batendo cabeça, os laterais não sabiam se atacavam, se marcavam, o Martínez estava querendo brigar, o único que estava brigando era o Martínez. Você quer mandar um recado pro Félix Torres? Nossa. Mira, onde está o futebol que você apresentou a seleção equatoriana? Que todo mundo lembra. Todo mundo fala, nossa, o Félix era um zagueiro, marcou o Messi. Não, ele marcou não sei quem. Onde está esse jogador? Eu queria saber onde está esse jogador que marcou o Messi, que estava na seleção, porque no Corinthians... Você quer falar com o André Ramalho? O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu? O André Ramalho, a pergunta é assim, o que aconteceu com você, menino? O que deram pra você que te fez mal? Porque ele chegou jogando muita bola, velho. Ou impressão minha? Jogou bem. Ou foi o secador de vocês que me machucou, menino? Nunca, cara. Mas vou te falar, então, vamos lembrar assim do segundo tempo, que foi uma maravilha. O doutor até falou só sobre que ontem. Você não vai cobrar o Romero? O Romero? Só ontem. Jogou numa posição que não era dele. Ele estava fazendo uma criação e não é o lugar do Romero. Ele tem que ficar próximo do gol. Então, ele foi sacrificado. E o Biduzinho? O Biduzinho não quero nem falar. Então vamos passar a bola. Não, passa a bola. Marco Aurélio Cunha.
Garcia, o Corinthians resgatou um ponto na minha visão. Segundo tempo muito bom do Corinthians, né? O André Garrido jogando muito bem. Acho que o Romero jogou bem. O gol foi uma pintura. Apesar do chute ter sido errado e bater e desviar e sair o gol, mas a jogada do gol foi muito Apesar, bonita. né? O tapa do Carrilho, ó. Não, o tapa que ele deu foi um golaço, uma jogada articulada. Então, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom, deu até para ter alguma esperança, Ronaldo. Tem certeza? Deu sim. É porque a esperança é a última que morre? Não, é porque foi bem mesmo. Acho que superou. Jogar lá não é fácil. Eu falo muito de viagem, torcida forte, você viu o estádio lotado. Acho que o Corinthians fez uma superação muito bonita e está de parabéns pelo resultado. Chico, volta para a Sul-Americana? Essa é a pergunta depois de perder em casa na Ainda estreia. tá difícil, né? Ainda tá difícil, porque vai ter ganhado o Huracan lá. Eu acho que essa derrota pro Huracan em casa, a gente tem que botar na conta da ressaca do título paulista, porque foi muito inexplicável, né? Mas vai ter que buscar ponto fora, como buscou ontem um ponto, mas vai ter que suar para chegar na primeira colocação. Tem o jogo de hoje que pode complicar ainda mais a situação do grupo. Mas assim, eu acho que é que ontem é difícil, Renato. Ontem você tinha, sei lá, 5, 6 desfalques, pelo menos 5 titulares ausentes. E aí ele opta, tem um derby no final de semana, opta por deixar no banco alguns titulares que ele recorre no segundo tempo. Mas aí o que o Ronaldo fala da preguiça, né? O primeiro tempo, assim, claro, a formação tática ela já entrega que você não tá muito afim do jogo, né? Você coloca 3 volantes, bota o Héctor Hernandes, que não tem sequência, que acho até que fez um jogo razoável, né? Mas perdeu uma chance que se fosse o Yuri, alguém ia estar crucificando aqui. É que ele não joga sempre, né? Mas ele deu uma cabeçada bacana, depois ele deu uma assistência pro Mateuzinho. Ele tem que jogar mais, assim, até porque o Corinthians não tem tantas peças no ataque. E aí no segundo tempo, quando ele coloca, especialmente o Carrilho, né? Mas coloca o Bidon, coloca o Yuri Alberto, aí obviamente o time encorpa mais, né? O América cansou, mas assim, quando ele coloca aquela escalação inicial e os jogadores, o Thales Magno, eu quero estar errado, né? Mas desde que ele renovou o contrato, ele não ganha uma disputa, ele não vai pra cima, ele toca de lado, ele deixa a bola passar debaixo do pé dele, foi displicente em alguns momentos, sabe? Então assim, o que a gente espera? Jogo de Sul-Americana fora, o Corinthians já tinha perdido em casa, é um pouquinho mais de responsabilidade no primeiro tempo que não aconteceu. No segundo melhorou, buscou um empate diante das circunstâncias, foi o melhor possível. Podia se tivesse até trocado no intervalo, né, Ramon? Esperou, tomou um gol que foi anulado, deu sorte, aí depois mudou. Aí é que tá, mas Garbi, depois que esse gol foi anulado, parece que o Corinthians pensou, e o Ramon também, tá na hora de jogar, né? Quem sabe a gente não consiga alguma coisa, já que... E o América parou de jogar, cansou também. Cansou. Eu acho que eu assisti o jogo com a TV desligada, viu? Por quê? Porque meus amiguinhos estão loucos aqui, cara. Eu não sou um cara corneteiro, você sabe disso. Não, você não é mesmo. Você só às vezes. Só que é muito pouco pro Corinthians contentar. A galera falando aqui do segundo tempo, nossa, parece que o segundo tempo do Corinthians foi mágico, parecia o Arsenal contra o Real Madrid. Não. Gente, é o Corinthians jogando. É o Corinthians jogando a Sul-Americana. O Corinthians gigante jogando a Sul-Americana. Não é contra o América do México, um grande, sei lá. É contra o América de Cali. Calma. É um jogo que o Corinthians achava que tem entregado muito mais. Vocês ganharam do Tigrinho, parecia mundial. Tá, mas eu tô na Libertadores, dá uma segurada. Vocês ganharam do Tigrinho. Tá, mas você tá na Sul-Americana, cara. Aí você quer. É muito. O Corinthians é um clube gigante. Um dos maiores clubes do país, fato. O Corinthians é gigante. Só que o Corinthians não se acostumar e achar normal largar a Sul-Americana. Um primeiro tempo ridículo como foi. A defesa não jogando nada, não jogando nada. Também abriu ainda, cara. Que garantia tem o Corinthians? Que garantia tem de que vai conseguir ganhar, chegar bem num brasileiro, chegar bem numa Copa do Brasil? Qual a garantia do Corinthians? Se foca um pouquinho na Sul-Americana, o Corinthians tem chance. O Corinthians tem um bom time, tem uma torcida aqui em casa, apoia muito. Aí vai abrir mão da Sul-Americana, o primeiro tempo ridículo. Ganhou muito mais na sorte. O Corinthians deu sorte ontem. Deu sorte que a bola ali do Mateuzinho. Né? Mas se você olhar o lance do Mateuzinho. Deu sorte que a bola entrou. Sorte que a bola entrou. Coloca o lance do Mateuzinho aí. Você quer ver o gol? Mas pelo amor de Deus. Não, doutor, mas é diferente, pelo amor de Deus. Nós que jogamos o gol do América. Você quer o gol do América ou o gol do Corinthians? Não, o gol do Corinthians. O Mateuzinho errou os 2 chutes no passe, que ele foi cruzar pra área e pegou na ponta do... Coloca o lance de volta aí. O Hector foi bem, hein? Que deixadinha, hein? Eu falei, Mateuzinho fez gol de pé esquerdo. Ele errou o chute agora, que era pra ir mais alto, e errou agora, cara. É Corinthians. A bola é no goleiro, a bola é no goleiro. O goleiro solto nem se mexeu depois dessa. Foi um grande segundo tempo, que nossa, o Corinthians jogou muito. Melhorou. Deu 3 passos Chico, desculpa, mas se piorasse, aí tinha que deitar no campo e ficar parado assim. Desculpa. Eu fico pensando aqui com os meus botões, Everton Guimarães, que tem Cruzeiro e Galo na Sul-Americana, ok?
olhando pros dois ali, aquela coisa toda, não é? Você tá preocupado com o Corinthians, a Sul-Americana? Você acha que pode ali na frente ser um adversário forte para os times mineiros, caso eles também passem? E o caso o Corinthians passe, obviamente. E aí, Everton? Grau! Então, Renato. Grau! Então, assim, eu tava daqui vendo o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha falando do Corinthians. Aí eu pensando aqui, enquanto os dois falavam, gente, o Corinthians exerce sobre algumas pessoas, mas em mim, não. Tem um poder, assim, de mudar o comportamento das pessoas. Porque o Marco Aurélio Cunha e o Sgarbi estão muito corintianos no programa. O que está acontecendo? Está com medo do Ronaldo? O que está acontecendo? Estão com medo do próprio Corinthians pela temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Hein? Por que estão tão corintianos no programa de hoje? Afinal de contas, a pergunta que eu faço para os dois, de que lado vocês finalmente estão? Né? Doutor. Porque o corintianismo cresce dentro de vocês de uma maneira assustadora. Assustadora. Vocês estão corintianos no programa e já não é de hoje. A falar do Corinthians, mas como não? Porque o Corinthians muito bem. Doutor, eu não me engano. Seu coração é corintiano. Doutor. E agora eu quero ver a defesa. Seu coração é corintiano. Mas tá na cara. E o juvenil aqui nunca me enganou. Isso tem sangue corintiano. Tá quase pulando o muro. Everton, eu tô aqui pra ser justo, pra dizer o que eu vejo. Então eu tenho que elogiar o segundo tempo. É o poder corintiano. Eu não tô aqui pra ser corintiano, palmeirense, sou São Paulino, óbvio, mas eu tô aqui pra julgar o que vi. Como vi ontem também a seleção feminina ganhada nos Estados Unidos pela primeira vez por 2-1, jogaço das meninas. Parabéns para vocês, meninas. Jogaram muito e venceram os Estados Unidos ontem. Então, estou aqui para falar as coisas que eu vejo, que são boas, que são ruins. E o Corinthians ontem fez um bom segundo tempo. O Sgarbi fala é pouco a Sul-Americana. Ué, mas é onde ele está. Tá louco, doutor? Tá comigo ou não? Tá louco, velho. Daqui a discórdia. A gente tá junto aí contra o cara, velho. É onde o Corinthians está, na não tá na Champions. Então nós temos que avaliar. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro estão na Sul-Americana. Nós temos que analisar por esse espectro. Então, o nível é esse. E quem é 100% na Sul-Americana? Mas peraí, você vai deixar barato que ele te chamou de torcedor? Cara, primeiro aplaudir aqui o Corinthians estão pelo grande resultado, título da Sul-Americana ontem, que maravilhoso, cara, Coringão, parabéns. E o Everton, cara, não somos igual a você só consegue falar do Galo, é só Galo. Não, tem que falar do Corinthians também, só que eu tô criticando aqui. Eu não gosto de ver o Ronaldo feliz aqui no programa, já deixei claro isso. Você ele não chega fez aqui não fez um gol no Brasileiro. Eu não tomei gol também. E não tomei São também. Paulo não fez um gol no Brasileiro. Mas não tomou também. Legal. Você tá virando corintiano mesmo. Mas não tomou. Você tem que falar fez um gol no Brasileiro. O cara não fez um gol ainda. Tá 0x0, não tomou gol também, tá limpo. E teve pênalti a favor, ele meteu lá na lua. Então fica na tua, Geometrica. Não, e amanhã, imagina o seguinte, que amanhã já foi Sul-Americana, já foi Libertadores. Ronaldo e Dracena só vão pensar no clássico, no derby de sábado. Vai ter aposta, será? Mas pro Corinthians não voltar derrotado, sem vários jogadores, acho que é isso que tem que ser enaltecido, na verdade. Não, tem que enaltecer o Ronaldo, ainda mais o jogador da seleção brasileira dele, o Mateuzinho, que toda vez ele ama, ele tá fazendo esse charme, entendeu? Achou o lateral direito pra seleção. Se não fosse o Mateuzinho, o Corinthians ia vir derrotado. Imagine com a derrota para você jogar um clássico diante do seu maior rival, o Palmeiras, entendeu? Então já estão mais assim, tremendo. Então é um jogo que eu vejo assim... O seu treinador não venceu o meu ainda, velho. Lugar nenhum, ó. Em lugar nenhum, o seu treinador venceu o meu. É tão inteligente que foi o seu treinador é tão bom pro jogo que não venceu o meu. Vai ser na Arena Barueri. Então, pode ser onde você quiser. Onde você quiser, pode ser, meu. Então, pra você ver, como eles estão pensando lá, não vou jogar contra o Palmeiras. Então, eu vejo assim, foi um resultado, Renata, que pra nós, assim, vendo o primeiro tempo, o Corinthians não existiu. Mas eu vou ressaltar uma coisa, Renato. Os jogadores do Corinthians, aqueles que não estão sendo titular, aproveitem a chance. Cara, vocês estão jogando num grande clube como é o Corinthians. Então não adianta depois reclamarem. Aproveita essa chance que vocês estão tendo, porque um time não é feito de 11, é de grupo. Então vocês têm que aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu perguntei pro Everton Guimarães se ele estava preocupado com o Corinthians da Sul-Americana e pensando já em confrontos futuros
contra Galo e Cruzeiro. E aí você não respondeu, Everton? Medo também, tá com medo. Vou responder agora para você, Renata, porque a minha preocupação é a satisfação que eu tenho que levar a você, não aos colegas. Mas eu vou dizer, ô Ronaldo, divide tela comigo aqui, vamos dar a real na rapaziada, no Marco Aurélio, no Gabinho. Tem um pouquinho no Cicinho também. E no... Peraí, deixa eu falar numa boa. Primeiro me escuta. Eu frequento a rua São Jorge 777 com você há muitos anos, porque nós aqui é parceria, né? Aqui é Super Gêmeo desativar. Nós estamos preocupados? Nós estamos. Lá na padaria que tem lá na rua São Jorge 777, o pessoal tá vendo a gente lá, ninguém tá preocupado. O Corinthians não estava preocupado ontem. Sabe por quê? Renata, sério, a gente estava no grupo ali, eu vendo a resenha e tal. Eu participei pouco ontem não estava muito bem. Aí eu vendo lá a resenha, o Corinthians não queria. Ficou claro para mim. Claríssimo para mim que o Ramon Dias e o Palilo não estão preocupados com o Sul-Americano, eles estão preocupados com outra coisa. Então, eles não queriam. Mas aí o América também depois meteu o pé no freio e não conseguiu jogar mais. Eles vamos lá. Mateuzinho, você é craque, Mateuzinho. Na verdade, mal compreendido, mas é craque. Tem meu respeito, tem minha atenção, continue como titular, mas nem o Corinthians estava preocupado com o jogo ontem. Agora, quando eu olhei a escalação do jogo, eu pensei, é aquele jogo pra gente se irritar, né? Não é possível que o Ramon Dias esteja rifando a Copa Sul-Americana. E eu sei que muitos torcedores concordam com isso. Nossa, Sul-Americana, deixa pra lá, tem que pensar no Palmeiras, no fim de semana, no sábado, no Campeonato Brasileiro e tal. Eu preciso dizer que eu não concordo. Eu acho que a Sul-Americana é uma boa possibilidade de um título. E título você não negocia. Olha como é bom, o Corinthians comemorou aí o Campeonato Paulista depois de 6 anos. E o título da Sul-Americana, ele envolve muita coisa, gente. Você vai pra Recopa, você vai direto pra Libertadores no ano que vem, você bota uma taça no armário, é um título inédito, é um jogo único e tal, né? É uma celebração. Cara, eu acho que não dá pra você negociar. Não, Chico, mas a gente tem que pensar no brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos falar sério aqui. Eu acho, e já falei pra vocês, que o Corinthians pode ser protagonista no Brasileirão. Eu não sei em que circunstâncias, de que maneira, se vai disputar o título, se vai chegar nas cabeças, se vai ser os primeiros colocados. Eu acho que ele tem condições pra isso. E eu sei que o elenco é difícil, você não consegue ter todo mundo à disposição em todos os jogos com tantas partidas. Eu sei de tudo isso. Mas eu considero a Sul-Americana a grande possibilidade de título do Corinthians. Pode ser que seja campeão brasileiro? Pode. Pode ser que seja campeão da Copa do Brasil? Pode. Mas vamos combinar que é mais difícil, né? Então eu considero a Sul-Americana importante. Só que você já caiu da Libertadores, você já entrou na Sul-Americana, você já perdeu o jogo de estreia. E aí eu pensei, bom, esse jogo o Corinthians vai ter que ir lá e ganhar. E quando eu vi a escalação, eu achei que isso seria muito difícil de acontecer. Como foi? Só que eu talvez não esperasse que o Corinthians fosse jogar tão mal. O primeiro tempo foi escabroso, tenebroso, foi assim pavoroso. Me faltam adjetivos. O Corinthians taticamente não existiu. Tecnicamente foi assim bizarramente mal, com erros de passe, com displicência em alguns lances. O senhor Thales Magno, depois que renovou o contrato, quero estar errado aqui, mas, cara, ele não está jogando absolutamente nada. E não é o fato de não estar conseguindo após tentar. É o fato de que ele está displicente mesmo. A bola tá passando embaixo do pé dele, ele tá perdendo lances bobos, ele tá errando passe, errando lançamento, inversões, ele tá sem confiança. O que tá acontecendo? O cara começou o ano tão bem, né? Pois é, nos últimos jogos aí o Thales Magno, que foi escolhido como titular hoje do Corinthians, ele foi um dos piores em campo, um dos piores. O Romero fez uma partida horrorosa. Isso sem falar na dupla de zaga, né? Meu Deus do céu, Félix Torres e o André Ramalho. E o Félix Torres o negócio é individual ali, sabe? É técnico mesmo, é de fundamento. É completamente perdido. Eu já elogiei o Félix Torres esse ano, porque, claro, ele acabou se tornando um zagueiro tecnicamente melhor, vejam só, do que os demais. Porque o André Ramalho tá mal, o Kaká é inqualificável, e até que chegou o Gustavo Henrique, né, depois de recuperar de uma lesão, e aí ele sobrou, porque ele é o melhor deles todos, e olha que eu nem acho o Gustavo Henrique, assim, uma solução, mas ele é muito melhor do que todos os outros. E o Félix Torres acabou formando uma parceria com ele, porque assim, realmente, era o menos pior. Só que aí você vê, nesse tipo de jogo aí, o Félix Torres jogando com o Gustavo Henrique, com o André Ramalho, você pensa, caramba, o que aconteceu? E aí o João Pedro Tchoca,
que cometeu uma cagada, né? Que fez aquele pênalti lá em Guayaquil, foi simplesmente arquivado, porque é moleque, né? É mais fácil. Então, assim, o Corinthians precisa pensar muito bem em zagueiros, porque, cara, de novo, que partida tenebrosa. No Matheus Bidu, então, defensivamente falando, caraca, tudo errado, tudo errado. No primeiro tempo em que o América de Cali fez poderia ter feito mais, o Corinthians não teve chance de gol, assim. O Héctor Hernandes foi um cara esforçado, foi um cara que tentou em algumas ligações diretas, assim, tentar um pivô, tentar um passe aqui e ali, tentando alguma coisa, mas o Romero e o Thales Magno, assim, comprometeram demais o setor ofensivo. E não tinha meia articulação, né? Tava sem Garro, Coronado, Memphis, não tinha quem fizesse isso, o Bidon também ficou no banco, aí ficou um pouco mais complicado, né? Porque a escalação teve o Martínez, o Maicon e o Rian. Ou seja, 3 volantões, né? Volantões, assim, não tinha nenhuma meia articulação. O Corinthians foi lá para não para perder de pouco, para não perder, mas muito menos para ganhar. Para ganhar e que não foi. E aí eu olhei e falei assim, caramba, estamos sendo chamados de trouxas aqui com a TV ligada assistindo esse jogo. Porque é claro, está muito claro, não só pela escolha do técnico, mas por esses jogadores que o Corinthians não quer essa competição. E não quer ganhar esse jogo. Ficou muito claro para mim. Só que aí é aquela coisa, né? O Corinthians é muito grande, né, cara? A camisa é muito forte. O Corinthians foi suportando aquela pressão, foi suportando a pressão. Teve o gol do Luiz Ramos, né? Que estava na cara, era questão de tempo ele acontecer. Mais uma vez numa falha defensiva, num chute de perna esquerda muito potente no canto do Donelli, indefensável. Acho que o Donelli até fez algumas intervenções boas, estava fazendo a parte dele, né? E aí começa o segundo tempo, o Ramon não mexe no time, depois de um primeiro tempo assim, nojento, que você olhava assim, caraca, não dá pra tirar nada desse jogo. Ele não mexe no time. Com 1 minuto, 2 minutos ali, os caras já tinham feito com o Luiz Ramos, com o... esqueci o nome do cara, que fez o segundo gol. Enfim, segundo gol, tava 2-0 pros caras no começo do segundo tempo, só que aí... a sorte do Félix Torres, foi a única coisa boa que ele fez no jogo, foi disputar aquela bola. E aí, como o cara que estava impedido ali atrapalha ele, o gol foi anulado. E foi a sorte do Corinthians. Só que aí o Ramon acordou. E ele pensou, tá, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisinha nesse jogo aqui. E aí olhou para o banco de reservas, Yuri Alberto, Breno Bidon e André Carrilho. Mais especificamente sobre o último, porque o Yuri correu, ele deixou o Héctor Hernandes, merecidamente, porque ele estava bem no jogo, junto do Yuri. Aí ele tira o Thales Magno, ele tira o Maicon e ele tira o José Martínez, colocando esses 3 jogadores. Mais pra frente ele tira o Rian para colocar o Alex Santana. O André Carrilho, ele simplesmente mudou o jogo. Mudou o jogo. Ele caiu pelo lado direito e aí ele começou a criar todas as oportunidades de ataque do Corinthians. Ele deu uma bola pro Héctor Hernandes cabecear num peixinho em que o goleiro faz um milagre, ali já seria o gol. Ele deu outro passe, ele fez outras jogadas ali que acabaram originando uma boa possibilidade de ataque do Corinthians. Do próprio Héctor, né, que ele cruza e o Héctor domina, coloca na frente e perde um gol, que a bola passa isso aqui do lado da trave. Mas eu vou falar, tá? Apesar dos gols perdidos, eu gostei do Héctor, tá? Acho que ele pode ganhar mais tempo, até para ter uma sequência, né? Porque é um cara que sempre entrou nos minutos finais, sabe? Nunca teve uma sequência, nunca foi... Dessa vez ele teve um pouquinho mais de tempo, a gente já viu que, cara, ele incomodou. Ele estava envolvido com o jogo, diferentemente de vários ali que estavam meio que dando de ombros para a partida. Ele não. Aí ele faz essas 2 jogadas e depois... o Carrilho de novo encontra o Mateuzinho, aí tem o mérito do Mateuzinho de avançar, de ocupar o espaço, e aí ele tabela com o Héctor Hernandes, o Héctor Hernandes dá uma deixadinha, uma assistência primorosa, o Mateuzinho chuta de esquerda e conta com o desvio para empatar o jogo, e só aos 35 do segundo, quando o Corinthians já era muito melhor pelas trocas, se colocou no campo de ataque, o América de Cali cansou e o Corinthians foi lá e buscou um empate. É muito forte, é muito grande esse Corinthians, porque, pelo amor de Deus, foi talvez assim, os piores 45 minutos que eu vi recentemente assim do Corinthians. E olha que assim, cara, eu tenho visto jogo ruim, tá? Mas foi horroroso, foi nada, assim, nada. E aí me leva a crer que se o Corinthians tivesse forçado um pouquinho, que se tivesse jogado com titulares, sei lá, não tivesse tantos desfalques, é verdade, né? Poxa, não tinha tanta gente...
poderia ter voltado com uma vitória. E isso indica também que daqui a pouco no jogo de volta, né, quando o Corinthians recebeu o América de Cali na Neoquímica Arena, possa conquistar um resultado positivo e não aquela coisa horrorosa que foi a derrota para o Huracan na estreia. Também um jogo da ressaca do título paulista, toda essa configuração existe. O fato é que o América de Cali, que já tinha vencido na estreia, empatou agora, tem 4 pontos, o Corinthians tem 1. Só classifica o primeiro. O Huracan vai jogar contra o Racing, ele já tem 3 pontos que ele ganhou do Corinthians. Se ele ganhar, ele vai a 6. E aí vai ter 6, 4, 1. Corinthians, 1 pontinho. Ele vai ter que buscar ponto fora, ele vai ter que ganhar do Huracan lá, ele vai ter que ganhar os jogos em casa, não vai ter jeito. De novo, o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para classificar na Sul-Americana direto para as oitavas, ou pelo menos chegar em segundo para disputar um play-off com os terceiros eliminados lá da Libertadores para tentar chegar nas oitavas. Eu acho que a Sul-Americana ainda é uma boa possibilidade. Te dá prestígio internacional, você tem calendário, você pode ganhar um título importante, mas enfim, está muito claro que o Ramon prioriza o Campeonato Brasileiro, está fazendo isso, talvez por ser um derby, né? Mas acho que se fosse o Mirassol no final de semana, talvez ele pensasse da mesma maneira, porque o que eu concordo é a gestão física. Ok, você tinha machucados, o Memphis e o Coronado, por exemplo, que não tem lesão configurada, mas eles precisavam de uma preservação das pancadas que sofreram no final de semana. Ok, isso eu entendo. Mas assim, ele levou caras para o banco que ele preferiu deixar no banco para colocar no segundo tempo. E aí a gente viu uma atuação horrorosa que também poderia ter sido melhor, mesmo com os caras que lá estavam. Porque o Thales Magno não joga essa bolinha curta que ele está jogando. Entendeu? O Rian já jogou mais. O Maicon a gente já sabe a qualidade dele, mas não. Simplesmente os caras foram para não jogar. E aí, obviamente, o resultado acontece, né? Por isso que saiu melhor do que encomenda. O Juan Quinteiro, aquele gordito, aquele que ex-River Plate, ex-Racing, que foi carrasco do Corinthians ano passado, joga uma enormidade. No final do jogo, o Corinthians tomou um sufoco ali e escapou de perder o jogo, mas saiu de lá com um empate. Aí tem toda essa configuração aí que eu já falei para vocês. O Carrilho mudou o jogo, o Héctor Hernandes foi muito bem, o time voltou a apresentar falhas defensivas terríveis e o Ramon Dias eu não sei o que ele pretende, porque assim, cara, quando ele muitas vezes encontra um time, eu sei que ele tinha problemas, tá? Eu sei, eu tento ser racional aqui, mas é que, cara, porra, a escalação que ele colocou em campo hoje, ela foi um ornitorrinco tático, uma paçoca tática, não tinha como dar certo. E aí os jogadores ainda não colaboram. Então o que me leva a crer é que isso pode ter sido dentro de um discurso muito claro, que inclusive ficou claro depois da partida diante do Vasco, de que a prioridade desses caras é o brasileiro. E aí você pode pensar assim, tá, mas é claro, eles estão preocupados porque o Corinthians brigou para não cair no ano passado, eles não querem passar por isso de novo. Tá, mas na segunda rodada, sendo que você tem uma competição internacional para jogar. Mas não tem elenco para isso. Bom, se o Corinthians não tem elenco, com a folha de pagamento que tem, aí o América de Cali tem elenco? O Huracan tem elenco? Então aí, desculpa, gente, não vou aceitar como justificativa, porque você rifar a Sul-Americana, para mim não é legal. Não é legal porque eu vejo ali uma possibilidade. Eu entendo os desfalques, eu entendo a carga física, mas eu acho que a maneira como ele jogou para cima e colocou, sei lá, um time de reservas para treinar dentro de campo, eu achei um desrespeito com a competição e com o torcedor. Eu me senti um idiota assistindo o jogo lá, que eu falei, caramba, os caras não estão afim, os caras estão indo passear lá e eu tô aqui que nem um babaca assistindo essa partida. Aí no segundo tempo ele resolveu que podia usar da qualidade que tem e aí não combinou com o Carrilho, né? Se o Corinthians não queria ganhar o jogo, o Corinthians vulgo Ramon Dias e alguns jogadores não combinaram com o André Carrilho, nem com o Héctor Hernandes, nem com o Mateuzinho, eles foram lá e conseguiram pelo menos um empate. Foi isso que aconteceu na Colômbia. Ufa, um pontinho, que não era legal. Se me perguntassem antes da bola rolar, eu vou dizer, puta, um pontinho é pouco, tem que ganhar o jogo. Mas diante do que aconteceu, diante do que o Corinthians jogou, tem mais aqui comemorar. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Samir, só acompanho você e admiro o seu trabalho. Se Augusto Melo não trazer reforço, vamos ser eliminados de tudo. Não temos elenco para disputar várias competições. A novela 2024 não pode se repetir. A novela 2024 não vai se repetir porque o Corinthians não tem, né? O Corinthians não tem time para ser rebaixado. Tá? Ano passado eu já falava que não ia cair.
Esse ano, então, esquece, meu amigo. Esse ano esquece. O Corinthians não... A novela de 24 não vai se repetir. O que está acontecendo de 25, que é igual de 2024, é que o Corinthians deixa para contratar somente no meio do ano. Isso que é ruim, tá? Isso que é ruim. Isso tem acontecido, né, desde a época do Duírio. Porque dirigente fraco é assim. Eu lembro que o Duírio fazia isso. Vai começar o Campeonato Paulista, vamos esperar o Campeonato Paulista para ver como é que vai ser o desempenho do time. Se o desempenho do time for bem, né, se tiver voando no Campeonato Paulista, não precisa contratar ninguém. Aí vai mal no Paulista, eu vi isso com o Duírio, tá? Eu vi isso. É que vocês têm memória curta. Aí, não sei se vocês lembram, eu trazia essas informações aqui. Eu cheguei a ouvir, eu falei com fonte lá do Duírio na época, que falava assim, ó, agora nós vamos esperar a fase de grupos da Libertadores. Cara, eles vão por etapas. Entendeu? Eles vão por etapas. Claro que o Fabinho Soldado é 1000 vezes melhor que o Alessandro. O Alessandro, que o seu Augusto não, que eles são tudo iguais, né? Augusto e Duírio, para mim, se misturam. O seu Duírio Monteiro Alves disse que o Alessandro era o melhor executivo do país. O cara era tipo soneca, velho. Ficava lá no CT, não fazia nada. Entendeu? E o Fabinho é melhor que o Alessandro, tá? Mas ele não é tudo isso que falam. Entendeu? Acho que ele errou bastante também. E o fato de ficar deixando para contratar no meio do ano, cara, isso me irrita bastante. Porque a gente não tá na Europa, né? E aí o time fica desentrosado, o reforço... Quando o reforço estiver entrosando, já está lá nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Já caiu de uma Copa, enfim. Então é uma situação complicada. Eu acredito que, né, a gente tem mais chances aí de conquistar uma Copa do Brasil do que qualquer outra coisa, né? Até a própria Sul-Americana, se a gente conseguir classificar, tá? Não precisa abrir mão das competições. Tem que ter sabedoria na hora de fazer tem que ter sabedoria na hora de você para administrar os jogos. Por exemplo, não era para colocar o Anchileri contra o Bahia, lesionou. Por exemplo, não precisava poupar o Bidon ontem contra o América de Cali, entendeu? É saber administrar melhor essa situação. É colocar uns moleques para jogar, né? O Corinthians também tem que revelar. Com o Ramon Dias, o Corinthians não revela ninguém. Né? Põe o Kaique pra gente ver, pelo amor de Deus, velho. Põe o Kaique pra gente ver. Tem jogador que não se destaca em treino, mas já mostrou que é bom jogar. Porque assim, ó, por exemplo, o Gil, ponta esquerda, tá? Vamos lá. Lembra do Gil, ponta esquerda? O Corinthians tinha um time na base, eu sou frequentador de estádio, O goleiro era Renato, lateral Índio, Anderson, Marquinhos, a zaga era Anderson, Marquinhos e Kleber na lateral esquerda. Meio campo era Rodrigo Pontes, que não vingou, Edu, Andrezinho. Na frente, Everton Barata, Fernando Baiano e Gil. E tem gente que ainda fala que eu não sou corintiano, né? Que corintiano que de cabeça consegue dar uma escalação de um time da Copinha? Só um corintiano que não saía do Pacaembu, como eu, tá? Ou do Morumbi. Assim, esses meninos jogando na base e jogando em Copa São Paulo, eles não tiveram que provar nada em treino. Eu estava no Morumbi na estreia do Gil, e lá vai um corintiano raiz como eu para lembrar. Só um corintiano raiz como eu vai lembrar disso. O Gil, ponta esquerda, ele entra num jogo no Morumbi e faz o gol da vitória do Corinthians contra o Palmeiras, meio de carrinho assim. Era um dia à noite, eu fui com o meu mãozão pro Morumbi até quebrar o quebra-vento dele aí para tentar roubar o toca-fita. Olha só, né, que fase. E o Gil marca ali na estreia. E aí, que treino que ele fez? O Gil foi credenciado a jogar no time de cima pelo que ele fez na base, pelo que ele fez na Copa São Paulo. O Gil não teve que fazer chover no treino, entendeu? Até porque ele não é Elias, o profeta. O Ramon quer que o Kaique seja Elias, o profeta,
que ele fala, agora vai cair fogo do céu, agora vai cair, entendeu? Não é assim, velho. Tá? Não é assim. Então, o Kaique já provou na base, na Copa São Paulo, que merece uma chance. Cara, é uma afronta. Esse menino não tem uma chance, uma. Ele pode jogar amanhã, eu não tô falando que ele é craque, tá? Eu não tô falando que ele vai dar certo, porque amanhã ele... Samir, você não queria? Eu só quero ver, Porque é o seguinte, teve muito perna de pau que já teve chance e ele não. Sabe, velho? Gente, dedo no like aí, vamos ajudar a nossa audiência aí, vamos pelo menos, né, passar aí dos 1000 simultâneos no nosso, né, almoço com a Fiel, vamos embora aí pra gente aumentar a nossa audiência a cada dia, tá bom? Conto com vocês aí, ó. A Carol Carvalho, lembro dessa copinha, né, a gola do Edu, saudades desse tempo. O Gil jogava muito, depois do Edilson era o melhor ponto esquerda, né, até o Edilson jogava mais na direita, né. O Gil jogou muito, tá? Esse goleiro que temos aí, o Donelli, contra o Palmeiras, dá até medo, o Gabriel de Carvalho, dá. Né? Gil, um dos maiores jogadores que vi jogar, sou fã dele, o Família Stringer, jogou muito, tá? Kaique deve ser uma tiriça lascada, essa que é a verdade, deve ser mesmo. Pô, mas quantas tiriças entraram? Quantas tiriças jogaram no Corinthians aí nesse período? Pô, vamos ver essa tiriça aí que é nossa. É uma tiriça nossa, entendeu? Por que não pode, tá? Então, assim, ontem o Corinthians, para mim, o Ramon Dias erra na escalação, porque o América de Cali é um bom time, que tem problemas físicos. Só que se você pegar o time titular do Corinthians com o do América de Cali, não tem nem comparação, até por conta da folha salarial. O nosso time é muito melhor. Então, se você põe alguns titulares, você equilibra o jogo. O único jogador que eu entendo poupar, tá? Que eu entendo é o Carrídio. Porque o Carrídio, ele tá desgastado. O Carrídio, né, você vê que ele pode machucar a qualquer momento. É o único jogador que eu entendo que você poupe numa partida como essa. Agora, para mim, não deveria poupar o Yuri, não deveria poupar o Ranieri. Pô, se o Ranieri precisa ser poupado agora, e não precisa poupar também, e muito menos o Breno Bidon, que havia feito uma partida fantástica contra o Vasco, que tem... Quantos anos tem o Bidon? Deixa eu ver, acho que é 80, né? Se eu não me engano, ele tem 43 anos também, né? O Breno Bidon tem 43 anos já, né? Aí merece ser poupado, né? 20 anos. E eu fui atrás de informação, não tem nenhuma lesão no Bidon, tá? E não tem nenhum risco de lesão. Porque se tivesse risco de lesão, ele não tinha nem que entrar no segundo tempo. Nós estamos poupando um jogador de 20 anos, que o próximo jogo é de terça a sábado. Terça a sábado é a mesma coisa que quarta e domingo. Cara, por que se poupou o Bidon? Podia ter montado o time no losango, não é? Por exemplo, tem que poupar o Martínez, não o Bidon. O Martínez estava morto ontem. O Martínez ontem não estava afim de jogar. Não estava afim de jogar. Quem reparou isso? Vocês sabem que eu sou fã do Martínez, né, velho? Ninguém aqui elogia mais o Martínez do que eu desde o primeiro dia que ele chegou. Até quando falavam mal dele no início, acho que ele fez um pênalti lá contra o Flamengo, se não me engano. Até naquela época eu já defendi o Martínez. Mas ele não estava afim de jogar ontem. Ele não estava afim e ele não conseguia. Por quê? Por conta da questão física, né? Da questão física. Então, por que você poupa o Bidon e não poupa o Martínez? O Bidon tem 20 anos, não tem nenhum risco de lesão. Ele podia ser o armador do time, a gente tentar, enfim, fazer aquele teste. Não tem mais treinador, né, para teste, né? Colocar um jogador em outra posição, pô, vou testar o André Ramalho de lateral direito, vou testar o Charles de lateral direito. Não tem mais isso. Lembra o Fábio Augusto que jogou na lateral direita? Lembra o Vanderlei? O André Luiz era lateral esquerdo, aí ele colocou o André Luiz de volante, sabe?
Não tem mais isso, né, no futebol. Pô, ontem era o jogo para testar o bidão de meia no lugar do Garro. Entendeu? Na função do Garro. Só pra gente ver. Tá? E o Daniel Kovac tem razão. É a pura falta de coerência do técnico. Porque o cara quis colocar o Anchileri contra o Bahia. Tá? E ele sabia do risco que eu sei. Não era para colocar o Anchileri. Entendeu? O Anchileri volta contra o Palmeiras. Eu acredito que sim. Tá? É para nossa sorte, né? Então, assim, é muito mal administrado, entendeu? Ele poupou o Carrídio no primeiro jogo da Libertadores, velho, contra o Barcelona de Guayaquil. Entendeu? Vocês viram a diferença que o Carrillo fez ontem. Se o Carrillo não tivesse entrado, nada tinha acontecido ontem. Aquele passe que ele deu de letra de costas, né, a lá Rincon, a lá Sócrates. Pô, o cara joga fácil demais, pelo amor de Deus, velho. Né? E graças a Deus eu tenho uma boa visão de jogo, né? Que com 2 jogos já falei que ele era um cara importantíssimo pro time. Como joga bola, velho. Joga fácil. Ele pega a bola, ele olha pra frente. Tá? Ele olha pra frente. O passe dele é vertical. É impressionante. Ontem no jogo ele tentou abrir bola na esquerda, na direita. Pouco tempo que ele fez, ele destruiu. É uma categoria absurda, velho, do Carrídio, né? Eu já tava comparando ele com o Rincon, mas eu tava com medo, né? Porque o Rincon, pra mim, cara, se tem um jogador que eu sou fã, é o Rincon. E o Carrídio agora eu vou começar a comparar ele mais ainda com o Fred Rincon, né? Porque o Rincon dava uns calcanhar monstro também, umas jogadas de categoria, né? Forte. Cara, é impressionante como o Carrídio joga bola, né, velho? É impressionante. Aliás, né, infelizmente, né, o Rincon se foi. O Rincon se foi, tá? Os caras mandaram um vídeo de um cara aqui, ó. No fundo eu sabia. Um palmeirense, né? O Caio, que é o Caio, que é casado com a minha sobrinha, que é palmeirense. O cara mandou um vídeo de um cara aqui com a camisa do Palmeiras que parece comigo. que é isso? Ele é muito parecido com o Pode. Se soltar lá no canal, o pessoal vai pensar que é você. Eu não vou nem mostrar que parece mesmo, velho. Caramba. Então, gente, só pra gente entender, né? Então o Ramon, né, ele realmente se esforça, né, para errar na administração do elenco. Eu ia mostrar do Rincon, né, velho? Ele seria o primeiro convidado do meu canal, porque eu era muito fã dele, né, velho? E olha o áudio que ele deixou para mim há pouco tempo antes de partir, porque eu tinha feito um convite para ele participar do canal. Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu agora estou trabalhando com esse negócio de comentar jogo, essa coisa da seleção da Colômbia, da eliminatória, vai. Então eu tô deixa passar essa questão da eliminatória e aí a gente pode fazer um programa. Aí seria melhor porque teria um pouco mais de tempo. Uma humildade do nosso capitão, meu irmão, hein? Pô, o Rincon é absurdo, né, velho? Então, assim, eu tinha até um pouquinho de receio de comparar o Carrídio com o Rincon, mas comparei várias vezes, cara, porque ele faz o jogo andar como o Rincon fazia, né? O Rincon se adaptou, o Rincon era um atacante, depois virou um meia, depois virou um volante. E muito parecido com o Carrídio, que era um atacante, um de beirada, né? E faz função de meia e faz função de volante. Então, enfim, o Carrídio é um jogador fantástico, né, cara? Fantástico, tá? E a gente tem que agradecer aí por ter o Carrillo no time hoje, porque é ele e o Memphis que fazem o Corinthians ser o que é, tá? O Garro, ele brilha de vez em quando, o Garro agora tá com esse problema aí de joelho. Para mim, os jogadores mais importantes do Corinthians são Carrídio e
e Memphis, tá? E depois o Hugo. Para mim são os 3 jogadores mais importantes do Corinthians, tá? Vou responder um monte de perguntas de vocês. Ó, Samir, o que você achou do Hector? Samir, esse Félix Torres é horrível, fala dele. Cara, se eu falar dele, nós vamos estragar o dia, né? Porque é impressionante como ele entra para entregar, né? Claro que sem querer, né? Mas ele entra. É impressionante, né? A baixa qualidade técnica, né? Que esse rapaz tem, que eu já adiantei para vocês no início. Ah, mas é jogador de seleção, é disso, é daquilo, né? Tem um amigo meu que é olheiro de futebol, não vou nem falar o time, né? Que ele falou para mim assim, discordo de você em relação ao Félix Torres, né? Ele discordava de mim em relação ao Félix e ao Wesley. Acho que eu vou trabalhar de olheiro, porque eu acabei acertando nos dois, né? O Wesley não joga nada, é um jogador que falta inteligência, que só sabe correr com a bola. E o Félix Torres, meu amigo, qualidade técnica extremamente duvidosa. Um cara que tem medo da bola, um cara que não sabe o que faz com a bola. Cara, ontem o gol dos caras foi culpa dele. Ele deu uma espirrada pro alto que nem um maluco, depois a bola foi pra lateral, na sequência ele voltou andando. A culpa não foi do André Ramalho, o André Ramalho tomou um drible, é normal. Tomou um corte e o cara bateu, cortou, chutou, tá? A culpa ali no gol pra mim foi do Félix Torres. Se você pegar o lance, ele tá andando, tipo assim, ó, como se estivesse em Guayaquil, dando um rolê. Entendeu? Andando. Pô, pega o gol pra você ver. Pega o gol, sabe? E tem outra coisa que me irrita, né? Quando fez gol no Barcelona de Guayaquil, não comemorou. Ah, dá um tempo, meu irmão. Ó, eu não suporto jogador que não comemora gol. Pra mim, meu irmão, jogador que jogou no Corinthians, pode ser quem for, jogou no Corinthians, vai jogar contra o Corinthians, pode comemorar, amigo. Porque pior que comemorar é fazer o gol. Ou então faz igual o Edmundo, quando foi jogar pelo Cruzeiro, perdeu o pênalti lá, acho que foi até por querer. Foi bater o pênalti, porque bateu também. Foi bater o pênalti, tem até um vídeo aí na internet que você procurar, você vai ver o Edmundo não faz gol contra o Vasco. Entendeu? Porque é pior do que comemorar é fazer gol. Tá, esses jogadores hipócritas. Entendeu? Ah, não vou comemorar. E tem torcedor que fica feliz. Ah, não comemorou. Ah, dá um tempo, meu irmão. Dá um tempo. Pra mim, jogador do Corinthians que não faz gol e não comemora, no outro dia não jogava mais. Entendeu? Ô, meu irmão, tá de brincadeira. Né? Félix Torres não dá mais, Ramalho. É difícil, né, velho? É difícil. O pessoal perguntou do Hector também, vou falar sobre o Hector. Já deixei meu like, valeu, Henderson, tamo junto aí. Em relação ao Thales Magno, tá? Tem um erro aqui, nessa pergunta, né? Aqui do Marcelo Moura. Tem um erro aqui. Quando ele jogou? Não, eu queria entender quando que o Thales Magno jogou. Ah, no início, né? Nos 2 primeiros jogos. Agora, eu queria entender por que vamos pagar 10 milhões para ter o cara por 6 meses. Porque além dos 5 milhões, eu falo para vocês, tem mais 5 milhões de salário nos 6 meses. Né? Contra o Velo Clube, né? Talvez ele tenha jogado bem, né? Agora, é mais um que eu avaliei e acertei. Entendeu? Esse eu já vim falando com antecedência, até quando estava fazendo gol, que não é jogador que vai resolver nosso problema. Não é jogador pro Corinthians. Não é. Thales Magno, cara, é um jogador que mata o time. Porque toda bola que ele pega, ele para a jogada. Toda bola. Toda bola que ele pega, Thales, 10 milhões por 6 meses. Kaká, 24 milhões. Félix Torres, 33 milhões. Entendeu? Então, o seu Thales Magno, né? O seu Thales Magno é um jogador que não joga. Ele não joga.
Porque assim, ele é o ponta. O ponta, pra mim, é pegar o ponto esquerdo ontem do América de Cali, que não é maravilhoso. O que ele fazia toda a bola? Ele não ficava recuando pro lateral. Ele ia pra cima. Ele chutava pro gol. Ele cortava pra dentro. Não foi isso? Agora, o nosso atacante, ele pega a bola, mata toda a jogada. Toda jogada morre no Tales quando ele tá em campo. Toda jogada. Ele não vai pra frente nunca. É uma penteada na bola. É aquela categoria dele maravilhosa. É um toque pro lado. Então, velho, na boa, meu irmão. Um dos jogadores mais meia boca que eu já vi jogar no Corinthians e que a torcida se empolga. Entendeu? Se empolga, porque ele, assim, ele tem uma jogada que nenhum jogador na história do futebol tem. Isso faz a diferença. Entendeu? Você lembra o Rivelino? Quando você fala do Rivelino, você lembra do quê? Do elástico. Não é? O Marcelinho, você lembra do quê? Das faltas. O Neto, você lembra do quê? Das faltas. Não é? O Guerreiro, você lembra do quê? Mordia dedo de jogador, guerreiro, né? Um cara, entendeu? Thales, tu lembra do quê? Os ombros. Aí já explica. Entendeu? Aí já explica, né? Aí já explica. E quando vê o Hugo, então, tem um radar. O Hugo chegou. Outro dia ele foi recompor o sistema defensivo. Ele ficou perto do Hugo. O ombro dele começou a fazer assim, entendeu? No jogo, né? Aí o Ramon foi para frente, porque ele recuou muito. Quando ele chegou muito perto da lateral ali, eu acho que o Hugo deu uma saída também para buscar uma bola. Quando ele no jogo ele viu o Hugo, o ombro começou, entendeu? Aí já afastou, porque se chegar perto, entendeu? É uma loucura, velho. É uma loucura isso, né? Isso não é radar, é sensor de... Isso não é radar, é sensor de estacionamento. Ombros maravilhosos. Ridículo. Thales, alegria dos sonhos. Você... O Fabiano, que filho da mãe. Ombros mágicos. Ai, meu Deus, cuidado com a clavícula, sabe? É verdade, eu vou acabar me machucando. Quando ele viu o Hugo. Ai, meu Deus. O Coronado foi fazer igual o Thales. O que mostra a qualidade do garoto, do nosso camisa 43. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Coronado foi mostrar a malemolência dele, lesão. Entendeu? Não é qualquer um, não é. Vocês estão, entendeu? Isso já é sacanagem. Não, estão brincando, né, velho? Estão brincando. Thales, a mesma picadilha do Wesley, Samir. Cara, esse caminho imita qualquer um. Esse Thales é horrível. Cuidado para nos contundir nos ombros. Já tô com dor já. Vou tomar um Dorflex. Cuidado também para não deslocar. Não é, velho? Então, assim, em relação ao Thales Magno, né, velho? Assim, não é que alguém escreveu aí nada tá bom. Não é nada tá bom, pô. Acabei de rasgar elogios ao Carrídio, entendeu? Não é nada tá bom. É apenas ser real, né? Tá? Apenas ser realista. Não é que nada tá bom, é ser realista. Então, estamos sendo realistas. Com essas más negociações destroem com o clube, né, velho? A gente fica triste, entendeu? A gente fica triste, porque renovou com o Léo Maná, vai renovar com o Bidu por 3 anos, renova o empréstimo do Thales pagando caro. Cara, não precisa. Você tem que buscar outros jogadores, velho. Entendeu? Você tem que buscar outros atletas. Sabe? Não faz sentido, hein?
Nossa, eu não vi essa matéria aí não, dos jornalistas no UOL. Tá falando sério? Que papo é esse? Deixa eu ver aqui. Seria um escândalo aqui. Vocês estão não estão de fake não, né? Hein? Tem mesmo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vou colocar para vocês na tela. Os fofoqueiros querem ver junto, não quer? O bicho tá pegando. Fofoqueiro quer ver junto, não quer? Vamos lá. Olha aqui. Fofoqueirinhos de plantão. Vamos lá. Hein? ESPN afasta 6 jornalistas após programa com críticas à gestão da CBF. Léo Burlá, né, que é baita repórter, e o Thiago Arantes, né, que também é muito bom, tá lá na Europa. A ESPN afastou os jornalistas Dimas Coped, Jean Odd, que foi meu chefe no IG, meu editor-chefe no IG, Paulo Calçade, né, todo mundo conhece, Pedro Ivo, que foi meu companheiro de UOL por 10 anos, né, foi também meu chefe editor lá no UOL, Vitor Birner, todo mundo conhece, e o William Tavares, o William, meu amigo, né, que já me levou para a ESPN várias vezes para fazer programa lá, né, começou em Santos como eu, é de Santos como eu, né. A suspensão se deu após a realização de uma linha de passe que discutiu as denúncias publicadas pela Piauí sobre a gestão de Edinaldo Rodrigues da CBF. O que aconteceu? Realizado na última segunda-feira, o programa debateu as informações e adotou o tom crítico em relação à entidade, né? A cúpula da emissora foi procurada pela direção da confederação, que reclamou. O afastamento ocorreu na terça, e o mais provável é que o grupo seja reintegrado amanhã. Né? O UOL apurou que a diretoria da ESPN se irritou a não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar. A confederação e a emissora têm uma negociação de parceria comercial pela transmissão do Brasileiro da Série B. Meu amigo. Com as mexidas, a edição de ontem do programa foi composta por uma mesa totalmente diferente, com os jornalistas André Plihal, André Kifuri, Brailer Pires, sei lá, não conheço, Eugênio Leal, né? Esse aqui deve ser o melhor jornalista da ESPN, porque ele se julga gênio e leal, entendeu? Né? Esse aqui certamente é o melhor jornalista da ESPN, ou pelo menos se acha o melhor, porque ele fala Eugênio Leal, né? Você vê, ó, Eugênio Leal, o cara, né? O cara se acha gênio e leal, talvez seja, entendeu? Meu Deus. Ai, meu Deus. Não sabia. Ele que falou, Eugênio Leal. Essa piada foi boa. É que o assunto é sério, mas eu não aguento. É esse tipo de programa que eu quero fazer na segunda noite, pra gente discutir esses assuntos aleatórios, fazer piada e também falar sério, claro. Ai, meu Deus. Um exemplo de cidadão, um gênio leal. Ai, meu Deus, o cara tá demais hoje voando. Vamos lá, vamos voltar aqui a esse negócio que é sério, hein? É sério. O almoço com a Fiel tá mudando, hein, velho? Caramba, é só Corinthians, velho. O Leonardo Bertozzi, né? A escala de transmissão. Assim, com todo respeito, o outro time suspenso é 10 vezes melhor que esse aqui, velho. É 10 vezes melhor que esse aqui, entendeu? Né? 10 vezes melhor que esse. Procuradas assessorias de imprensa da CBF e da ESPN ainda não se pronunciaram, né? Enfim. Então, a matéria, né, deixa entender um tipo de censura, né?
Não eu, né? Mas a matéria. A matéria deixa entender um tipo de sensação. Assim, deixa eu falar um negócio para vocês. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, né? Eu tô falando da matéria, e a matéria tá dizendo que afastou por causa das críticas, né? Eu não tô falando nada, só tô lendo e constatando o que tá escrito na matéria, tá? O que eu penso é o seguinte, tá? Não vou dizer que a ESPN fez isso, porque a CBF pediu, jamais falarei isso, porque eu não tenho provas e não tenho informação sobre isso, tá? Mas eu vou fazer um comentário em cima do que eu li agora na matéria do UOL. O jornalismo, para mim, acabou faz tempo, tá? Eu, Samir Carvalho, não tenho orgulho da minha profissão, entendeu? Você já deve ter reparado isso. Você já deve ter reparado. Por exemplo, essa semana, quando a mãe do Klaus mandou parabéns para mim do Dia do Jornalista, eu nem sabia que era o Dia do Jornalista. Eu não tenho orgulho nenhum da minha profissão, tá? Eu acho que o nível no jornalismo tá lá embaixo. Primeiro que na televisão, nos sites, estão sempre os mesmos de muitos anos. Você vê que os comentaristas ficam reciclagem. São os mesmos de muitos anos, e o problema não é ser o mesmo de muitos anos. O problema é que são os mesmos fracos de sempre. Que programa que você assiste hoje, seja no YouTube, ou seja na TV, e na TV então, cara, eu vou falar aqui, Deus sabe do que eu tô falando. Minha esposa, eu não assisto um programa. Eu não assisto um. Canal do YouTube, então, às vezes alguém, né, às vezes alguém, às vezes eu posso até correr o risco de não dar crédito para alguém, porque eu não vejo. Se o cara não fizer um estardalhaço, não colocar exclusivo, não meter uma capa, eu não vou saber que ele deu a informação, porque eu não vejo. Tá? Eu, Samir Carvalho, não assisto. E eu tenho certeza que você, cafezeiro, é seleto também. Você deve me assistir, aí você deve assistir ali o Chico Garcia, aí você deve assistir um outro ali. Você não deve também ficar, porque a gente tem esse perfil, a gente se identifica. Eu não assisto, linha de passe, isso aí eu não assisto, mas eu nem lembro qual foi a última vez que eu parei para assistir. E tem uns caras lá bons aí, né? Assim, de todos aí que foram citados, aí tem um bom ou dois. Entendeu? De Globo, então, vixe, tem um programa na Globo com o cara do... Hoje quem apresenta o Globo Esporte é aquele menino que é sem graça, ele é sem graça, ele não tem voz, entendeu? Porque na minha época ainda se respeitava isso. O cara tinha que ter voz para estar numa rádio, numa TV, entendeu? Então o cara é sem graça, cara, ele não tem talento para mim. Ele pode fazer os lances dele lá, chutar a bola na trave, aí ele tem talento. Agora, para apresentar um programa, ele é fraco. Entendeu? Então, assim, velho, é Globo, então, eu nem sei os programas que tem à tarde, não sei se tem Arena Sport TV, se tem ainda, né, que é um programa que eu assisti lá atrás, lá na época do Kleber Machado. Enfim, eu não tô nem aí, meu amigo, eu não tô nem aí para esses programas, tá? Então é isso, entendeu? Não sei por que a ESPN fez isso, mas do jornalismo eu espero tudo, tá? Eu espero tudo, entendeu? Eu espero tudo, tá? E se faz isso comigo, eu meto a boca no trombone, entendeu? Meto a boca no trombone. Se faz comigo, eu meto a boca no trombone, tá? Mas enfim, tudo ruim, notícias é só Samir Cascalho. Agora é Seleção Sport TV, tá horrível na minha opinião, não dá. Eu sei lá contratar o Felipe Melo, velho. Cara, isso aí vai dar errado. O Felipe Melo vai explodir qualquer hora, vocês vão ver. Anotem e me cobrem.
anotem e me cobre que o Felipe Melo vai falar uma bobagem pesada que vai dar polêmica. Pode esperar. Pode esperar. Vai ser uma briga com alguém, vai ser uma bobagem que ele vai falar. Pode anotar que Felipe Melo, como comentarista, é tragédia anunciada, tá? Eu não assisto, entendeu? Eu não assisto. Eu fui assistir outro dia um programa. Eu fui assistir um programa outro dia, depois do título do Corinthians, que eu me arrependi amargamente. Eu estava com a minha filha na sala, era o sol batendo na minha sacada aqui, e o programa só falava de zona, de sexo, de não sei o quê. E eu coloquei para ver era futebol. Entendeu? Aí eu tirei, porque minha filha estava na sala. Então, assim, a qualidade é lamentável, entendeu? E eu não tô nem aí, eu falo mesmo, fecho as portas em todos esses lugares, tá? Quiser me contratar, meu amigo, para fazer jornalismo sério, para ter um bom humor também, né? Para ter um humor com sabedoria, um jornalismo sério e informação. Todos esses programas novos que televisão inventa. A Rede TV inventou um programa, você não tem um jornalista que tem informação. A Band fez um programa novo e agora está querendo... Não tem um jornalista que tem informação. Todo mundo só quer dar opinião. E jornalismo, irmão, é informação também. Aliás, a informação é a base de tudo. A opinião vem em cima da informação. Entendeu? Os jornalistas que têm informação não têm mais espaço hoje em dia, porque é só amiguinho. O amiguinho que conhece aquele, que narrou com aquele, que comentou com aquele, que fez reportagem com aquele, que trabalhou com aquele na revista Placar há 300 mil anos, aí se juntam tudo para trabalhar no lugar. Qualidade não tem. Então, meu irmão, tô nem aí. Entendeu? E aceitam isso, que amanhã o cara eu não sei o que aconteceu. Se foi o que a gente está pensando, o cara, meu irmão, tem que ter honra, tem que ter brio e chegar e falar o seguinte, ó, aqui não trabalho mais, entendeu? Mas não vai fazer isso, porque é a vaidade, para, meu irmão, para, entendeu? Tem que ter brio, tem que fazer igual eu, recuso 30 mil de propaganda de bet, entendeu? A Fatal M lá me procurou, eu recusei. Cadê cadê os bichos soltos? Não tem, né? Ah, dá um tempo. Bem, ai, meu Deus. Eu assisti o Galvão na Band. Eu não vi. Eu não vi. O pior... Enfim, vocês estão dando opinião aí sobre os jornalistas, né? Hein? Com quem estamos brigando hoje, Samir, Paulo Fantin? Enfim, Samir, o último dos moicanos, hein? Hoje tem que ter coragem para falar a verdade, família Stringer. Tá? Cuidado, Samir, para não ser afastado do seu canal pela CBF. Ai, meu Deus. Eu lembro que eu tinha acertado uma vez para sair de um site, aí o assessor de um jogador que vive arrumando confusão aí, ele é assessor de jogador do Corinthians, famosinho não, é um Zé Ruela. Eu lembro que eu estava para sair do site, e o que assessor de imprensa faz? Eles vão no seu chefe para te queimar, aí o seu chefe vem para te dar uma bronquinha, não sei o quê. Só que eu já tinha acertado a saída, eu queria sair, sabe? Aí o dia que ele veio falar assim, eu quero que você faça uma retratação na matéria, eu falei, não vou fazer. E aí, meu irmão? Você vai fazer o quê? Porque todo mundo tem medo, parece, de assessor. Um bando de Zé Ruela. A maioria, 90% dos assessores de imprensa não prestam. 90%. Tá? 10% presta. O resto só faz o antijornalismo. Né? E a anti-assessoria. Acabam com os jogadores. São horríveis. Aí eu falei, e aí? Não vou fazer. Eu tenho registrado isso no WhatsApp. Aí eu falei, beleza, então vou falar. Aí eu falei, faz o seguinte, fala com o meu chefe, reclama lá, vai lá, meu irmão. E reclama lá, vai lá. Para, irmão. Assessor vem pagar sapo pra mim, meu irmão. Devo alguma coisa para assessor, vem entrar numa comigo para ver, assessor. Bora falar do Corinthians, Samir. O Douglas, a verdade nos libertará. Boa, Samir, tamo junto aí, né?
voltando ao Corinthians, precisamos de reforços de alto nível para brigar pelo título do Brasileiro e Copa do Brasil. Hoje não temos elenco equilibrado. Cara, precisamos. Samir tomou café Pelé hoje, tá amargo que só. Samir tá nervoso brigando com quem? Eu não tô brigando com ninguém, né, velho? O Samir tomou energético hoje, hein? Samir, vira um representante, analista de jogador, pô, você sabe. É por isso que o Samir tem 245 mil inscritos, né? Eu não sei o que você quis dizer com isso, né? Talvez teria 1 milhão, ou não, era para ter. Ai, meu Deus. Gabriel Santos, Ferreirinha do São Paulo seria uma boa? Pô, não deu certo no São Paulo, né, cara? Só que o Ferreirinha é 1 contra 1, né? É jogador que vai pro fundo, ataca, tem velocidade, entendeu? José Araújo, um abraço aí, ó, novo membro do canal. Ainda a gente consegue um membro, hein? Conseguimos um membro aqui no Almoço com a Fiel. Tamo junto aí, José Araújo. Maluco. Tu é louco? Você é membro desse canal? Hein? Um abraço aí, meu querido. Samir, será que eles não conseguem tirar o João Schmidt no meio do ano? Parece que ele não tá numa fase boa lá no Santos, né? Hein? Parece que ele não tá numa fase boa lá no Santos, o João Schmidt, mas é bom jogador. Cara, o Corinthians, para mim, onde ele vai chegar, que é a pergunta da nosso tema, nossa capa hoje aqui no Almoço com a Fiel, né? O Corinthians, onde ele vai chegar, o que vai dizer é a janela no meio do ano. Entendeu? É a janela no meio do ano. Tá? É isso que vai dizer onde vai chegar o Corinthians, tá? No meio do ano tem uma janela, precisa contratar um zagueiro, porque é o seguinte, a gente vai à Copa do Brasil, a gente deve pegar um adversário um pouquinho mais fraco agora, apesar que tem uns adversários meio complicadinho no pote 2 lá, né? Aí você vai para as oitavas de finais, quartas de final, você vai pegar um time com jogadores decisivos. Aí você tem um Félix Torres, meu irmão, vai lascar tudo. Ele vai entregar, entendeu? O Mateuzinho que fez o gol ontem, o Mateuzinho ontem estava mal no jogo. Não acertava um passe. A gente não tem muita segurança na nossa linha de 4. Entendeu? O Anchileri chegou para trazer um consolo, né? Porque a nossa linha de 4 traz muita insegurança. Entendeu? O Josemar. Samir vai lançar o podcast do Café quando? Em breve, hein? Em breve. Teremos muitas novidades. A sala tá ficando linda e maravilhosa. Acho que o estúdio acho que vai ficar pronto hoje. Né? Equipamentos novos sendo comprados para novos conteúdos que vão surgir no canal, tá? Aguardem. Hein? Tem um menino aí livre no mercado que é promissor, um tal de De Bruyne, eu apostaria. Não dá, velho. O De Bruyne, se ele não for jogar na Espanha, na Itália, enfim, na Europa, ele vai ganhar os milhões da Arábia. Entendeu? Não vai, esquece De Bruyne. Esquece que ele não... Eu não acredito, tá? Precisamos contratar um goleiro urgente também, Samizeira. O Donelli não comprometeu, né? Mas eu não confio nele também, não. Ronaldo Guirão. Tamo junto aí, ó. Mais um louco, né? Mais um maluco cafezeiro, ó. Como tem gente doida nesse mundo, ó. Ronaldo Guirão, tamo junto, meu irmão, tá? Deus abençoe sua vida e sua família aí, ó. Tamo junto aí. Toca aqui, ó. Toca aqui. É membro, ganha soquinho. Beleza? O assunto Pogba realmente foi de Vasco, Samir? Não sei, velho. Por enquanto não tem nada. Tá? Não tem nada. Gente, deixa o like aí então. Vou encerrar mais cedo. E aí eu volto com o blend e o Café da Fiel mais longo hoje. Beleza? Vou lá tratar as questões do estúdio que tá ficando pronto. Quero agradecer aí o apoio de todos vocês, um beijo no coração, tá? Peço para você deixar o seu like, né?
o café do setorista está melhorando a cada dia. Já acho que eu vou completar 2 ou 3 meses sem brigar com hater, sem dar atenção para hater como era antes. E tudo bem que eles sumiram, né? A audiência até caiu um pouco, mas a audiência fica mais qualificada, é mais gostoso, dá mais paz no coração de trabalhar. Então, peço para você, tá, me ajudar com um likezão. Samir, no Blend, fala um pouco do estúdio, põe um spoiler aí, eu vou colocar, tá? Pode deixar que eu vou mostrar alguma coisinha para vocês, beleza? Tá ficando coisa linda. Beleza, ô Cárcio, tamo junto, tá? Deus abençoe. Nem precisa, a gente briga com o que dá, é verdade. Ai, meu Deus, abraço, se cuida, um abraço pro meu querido Highlander. A gente precisa tomar um café aqui na Baixada ainda, né? Ou no jogo do Corinthians, né? Beijo no coração aí, Rafael Cato também, todos vocês, tamo junto, até o Blend às 4h30 da tarde. Valeu, Deus abençoe.